Yeah. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui é Vasco, eu sou o Luiz Fernando, tá no ar o Ser Vasco, o seu canal vascaíno. Mais um vídeo aqui, esse vídeo de pós-jogo que a gente preparou para você. Mais uma derrota do Vasco na competição. Eu não quero nem fazer essa conta, aliás, eu não consigo nem fazer essa conta de quantas derrotas a gente tem. A gente acabou de perder de 3-1 pro Corinthians cara, são favas contadas, né? Eu não esperava de forma alguma uma vitória nesse jogo. Obviamente que a gente sempre vai torcer e sempre vai estar torcendo ao nosso time. Agora, você esperar que o Vasco vai vencer do jeito que a gente está, do jeito que está o time se reformulando agora no meio do campeonato, todo mundo aí já entrosado, todo mundo só nesse momento agora de janela, só colocando, só fazendo contratações pontuais, e o Vasco não. O Vasco praticamente remontando o seu time. Hoje 3 jogadores novos, né, estrearam hoje, sem contar o Medel, que fez a estreia no jogo passado contra o Atlético Paranaense. Então, quer dizer, vamos botar aí, são 4 jogadores novos no time. Então é muito complicado você imaginar que o Vasco vai conseguir competir de igual para igual com qualquer time que seja, porque tá todo mundo montado. Esse Corinthians aí que começou o jogo hoje contra a gente em 14º lugar e com o segundo pior ataque do campeonato, porque o pior é o do Vasco, né? Até nisso o Vasco tem os piores números. O Vasco só não tem a defesa menos vazada, que parece que a defesa do América já tomou 30 gols. Mas o Vasco hoje, com os 3 de hoje, tomou 28. Então, quer dizer, os nossos números são os piores números do campeonato. Então, como é que a gente vai esperar alguma coisa diferente de um time que é péssimo, de um time que não consegue competir com ninguém e ainda com 4 peças novas? Porque hoje a gente começa o jogo com o Medel, segundo jogo dele, então uma peça nova, o Praxedes, quer dizer, Medel no meio campo, Praxedes no meio campo e o Sebastião Ferreira no ataque. Jogando com o Figueiredo, que mais uma vez foi nulo. Um cara que eu gosto do futebol dele, mas mais uma vez foi nulo. Como o Peck várias vezes foi nulo. Hoje ele meteu o gol, mas não jogou nada, na minha opinião. Meteu um gol, mas não jogou nada. Então o Vasco tem vários jogadores em formação e que estão aí para resolver, porque essa diretoria incompetente. E aí quando eu falo, é porque a gente sempre fala da incompetência, da sacanagem que está acontecendo dentro do Vasco, da maneira que essa SAF foi colocada, da maneira que o Vasco está sendo tratado por essa diretoria desde que ela assumiu, a diretoria associativa. Sem contar a diretoria da SAF também, que é uma diretoria de bosta, mas na verdade esse vídeo aqui nem é para falar sobre isso. Eu fiz um vídeo aqui para falar sobre o jogo. Porque como que o Vasco vai competir, voltando ao jogo, como que o Vasco vai competir se o Vasco não tem forma? E aí esse mesmo time do Corinthians, que começa jogando com a gente, quando o jogo começou hoje, o Corinthians estava com em 14º lugar, ou seja, uma péssima colocação também, mas os últimos 6 jogos do Corinthians ele ganhou 5. O Corinthians é um clube que o Vanderlei Luxemburgo vai dando a cara dele. Tem um estilo de jogo, tem um modo de jogar. O Vasco não tem, pô. E por que o Vasco não tem modo de jogar? Porque os caras são incompetentes ao extremo e fizeram o que fizeram com a gente e mantiveram um técnico incompetente. Escolheram um técnico incompetente no início do ano. Mantiveram esse técnico incompetente mesmo quando ele provava jogo após jogo que ele era um técnico perdido, sem nenhuma noção. E agora a bomba cai aí na mão do Ramon Dias, uma literal bomba na mão dele. Os jogadores que chegam contratados são jogadores que, na verdade, só serviriam para compor elenco, e no Vasco eles estão vindo como solução. Essa é a realidade. Praxedes é solução. Esse último, o rapaz que nem jogou hoje, o de Kosovo, não sei nem os nomes dos caras, Serginho, isso é solução? Sebastião Ferreira pode ser um jogador bom, mas não é jogador de solução também. Então é muito complicado. Medel é solução?
Então, ou seja, é difícil, cara. É difícil até você chegar a fazer comentário, porque você vai esperar o que do Vasco? O que esperar do Vasco? Mesmo tendo um treinador bom, um treinador vencedor, um treinador de título. Porque na hora de contratar, o Vasco não contrata jogadores do mesmo gabarito que ele contratou o treinador agora, por exemplo. Isso para virar uma chave. Isso eu estou falando para a gente tentar virar uma chave. Então como que a gente vai ter esperança, vascaíno? Fala para mim. Torcer, a gente vai torcer. A cada jogo a gente pensa que pode ser diferente. Mas se você pensar friamente, não dá para esperar nada do Vasco. Para esse campeonato não dá para esperar mais nada. A não ser que aconteça um milagre. E que até quarta-feira cheguem aí 2, 3 jogadores de nome, de peso. Em primeiro lugar, o Vasco tem que convencê-los de jogar no Vasco, né? E segundo, essa SAF, que eu não tenho nem mais adjetivos para usar para essa SAF precisava ter a mínima hombridade de contratar jogadores caros. Jogadores que fizessem a diferença, que mudassem o modo de jogar do Vasco. Mas nem isso eles têm coragem de fazer, porque o objetivo é só lucrar, é só ganhar. Isso está na cara. Isso está na cara, desde o início. A gente fala desses números o tempo todo. Se você ainda não nos assiste no nosso canal, eu vou até pedir aqui, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, que é um vídeo um pouco de desabafo, um vídeo um pouco com pensamento sem estar muito alinhado, porque eu estou aqui desabafando num pós-jogo, se inscreva no nosso canal, dá uma curtida aí nesse vídeo para que ele possa ser mostrado para mais pessoas e faça a inscrição no nosso canal e dê uma olhada nas lives, o que a gente fala dessa direção associativa do Vasco, o que a gente fala da SAF do Vasco, o que a gente fala de pessoas como Paulo Brax, de pessoas como Luiz Melo, que foi anunciado aí que tinha saído do Vasco, que agora ia para uma outra função no grupo e viajou para São Paulo. O que ele foi fazer com a delegação indo para São Paulo, se ele saiu fora do futebol do Vasco? Então, sabe, como é que a gente vai acreditar nesse Vasco? Como é que a gente vai acreditar nessa diretoria associativa que traz essa SAF o que mais parece é ser uma fraude? É ser uma empresa que lava dinheiro, é o que parece. É o que parece. Eu não tenho provas para falar isso, mas parece isso. Que é uma empresa que só quer ganhar, só quer lucrar, só quer movimentar dinheiro. Mas trazer jogador bom, trazer jogador caro, trazer jogador que faça a diferença e que possa mudar o rumo do Vasco no campeonato, porque ainda há tempo. Se você perguntar para mim se eu tenho esperança, eu não tenho esperança. Eu torço, eu vou continuar torcendo, mas eu não tenho, lucidamente não dá para ter esperança. Agora, há tempo de mudança. Há tempo de mudança. Eu não tenho esperança porque eu não vejo movimento dessa SAF para mudar a realidade do Vasco. Como que muda a realidade do Vasco? Trazendo jogadores de altíssimo nível. Se é que eles vão aceitar também jogar no Vasco. Mas falando um pouquinho desse jogo, o primeiro chute a gol do Vasco foi aos 16 minutos. 16 minutos do primeiro tempo, um chute de voleio do Jair, que por sinal fez uma partida para mim sem nenhuma vontade. Eu estava nos grupos que eu participo, eu comentava, o Jair tá voltando trotando. O Jair não tá voltando correndo para marcar. O cara é jogador de meio campo. O cara é segundo volante. O cara volta trotando. Isso é um absurdo. Aí ele foi substituído. Outro que eu vi sem muita vontade, na minha opinião, sem muita vontade foi Piton. Também não parecia que estava querendo correr a mais, dar aqueles 110% que são tão falados no futebol, quando o time precisa reverter um resultado, quando o time precisa mudar uma realidade. Mas enfim, aos 16 minutos o Vasco dá o primeiro chute a gol. Aos 18 ele toma o primeiro gol. Sabe o que é isso? Inclusive até o Marques, que apresenta Comigo Ser Vasco, o Marques diz isso. Não é que o Vasco jogue bem, é que o outro time tem tanta certeza que vai ganhar do Vasco,
que ele não faz muita força. E aí quando o Vasco coloca uma asa de fora, como esse chute do Jair que eu falei, aí o outro time vai lá dar uma apertada e mete o gol. Aconteceu isso no primeiro tempo, com o gol do Maicon aos 18 minutos, e aconteceu isso no segundo tempo, com pênalti 1 minuto depois do gol do Peck. Que é outro também que o torcedor do Vasco não deveria esperar desse garoto. Não deveria. Não deveria. Mas a gente não tem outras opções, a gente fica esperando dele, esperando do Figueiredo. Não dá para esperar do Peck, não dá para esperar do Figueiredo. Entendeu a realidade que a gente vive? Essa é a realidade do Vasco. Eles não têm culpa. Eles não têm culpa. Eles poderiam ser jogadores de composição de elenco. Não de jogadores para a gente precisar. De novo o Figueiredo mostrou isso. Aí você vai falar, pô, mas é só a segunda vez que ele joga de atacante. Não, mas ele já tinha mostrado isso em outras posições também. E hoje, por falar nisso, em jogar bem ou jogar mal, o Orediano fez a melhor partida dele no Vasco. Sabe que é outro que significa o quê? Que o Vasco poderia ter contratado ele, mas ele não era o cara para resolver, ainda não estava pronto para resolver. Então, desde o início do ano, era nítido que o Vasco precisava de jogadores que iriam resolver nossos problemas. E um ou outro, tipo Orediano, que é um jogador que, pô, tá em adaptação no Vasco, que é um jogador que precisa ganhar massa muscular no Vasco, mas é um jogador de qualidade. E eu falei isso já em várias lives nossas, que é um jogador de qualidade, só que é um jogador que ainda não está 100% pronto para ter a responsabilidade de levar um time nas costas. Hoje tem que ter, porque a gente não tem opção. É o que acaba acontecendo aí, como eu falei, com o Peck, com o Figueiredo. Só que o Orediano, na minha opinião, vai entregar muito mais que esses caras na carreira. Na minha opinião, o Orediano vai ter uma carreira muito melhor que a do Peck e que a do Figueiredo. Mas isso é uma questão de opinião. Eu também não tenho bola de cristal, mas é o que eu acho. Então, voltando aqui a falar do jogo, aos 35 minutos do primeiro tempo, o Ferreira perdeu um gol feito. O Ferreira perdeu um gol feito. O cara tá estreando. Vamos dar um crédito pro cara. Mostrou que tem uma certa qualidade. Mas era o jogador para resolver nosso problema? Não era. Então a gente não pode aqui se enganar, cara. A gente não pode se enganar. Porque eu fico até preocupado e com medo de estar falando demais de alguns jogadores. Falando demais, execrando demais. Mas é porque o nível de paciência do torcedor do Vasco, e eu sou torcedor do Vasco, o nível de paciência já acabou há muito tempo. Então a gente acaba, às vezes, perdendo a mão numa reclamação, num comentário. Mas eu tenho convicção de que o Sebastião Ferreira não era um jogador que iria resolver o problema do Vasco. Vai ajudar? Vai ajudar. Talvez seja melhor que o Pedro Raul? Acredito que sim. Mas é difícil, rapaz. É difícil até de alinhar aqui o raciocínio depois da partida para poder falar tudo que a gente quer falar, tudo que a gente fala com tanta ênfase nas nossas lives. É difícil alinhar pensamento. O resumo da ópera do jogo do Vasco: um meio-campo totalmente novo, um ataque com um jogador que chegou, jogou, né? Jogou, Sebastião Ferreira. Praxedes chegou, jogou. Medel chegou, jogou. Segundo jogo dele hoje. Então o que a gente vai esperar de um time desse para resolver o problema do Vasco? O que a gente vai esperar? Só o tempo é que vai mostrar a evolução desse elenco. Temos tempo? Temos um elenco para virar essa chave? Não, na minha opinião não. Ah, então você está dizendo o quê? Que o Vasco vai perder todas as partidas até o final do campeonato? Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que com esse time que está aí, eu não vejo o Vasco com forças para reagir, sair da zona de rebaixamento e se livrar de mais uma Série B. Não vejo. Hoje eu não vejo. Pode acontecer? Pode acontecer. O time pode acertar.
Mas aí a gente já vai pro si, pro acaso. Aí não é a convicção, sabe? Não é a convicção. Hoje o Vasco, por exemplo, tentava ir pra frente. Primeiro tempo, se eu não me engano, chutou 6 bolas pro gol. Mas vamos falar por que chutou 6 bolas pro gol? Porque o Corinthians também não é isso tudo, não é essa Coca-Cola toda. Pelo contrário, vou repetir, começou a rodada em 14º lugar. Os últimos 6 jogos do Corinthians, ele ganhou 5. Tá fazendo um campeonato de recuperação. Tá numa fase boa, talvez a melhor fase do ano do Corinthians. Mas não é um time brabo, longe disso. Porra, muito longe disso. É que o Vasco é muito fraco. O Vasco é muito fraco e nesse momento não tem conjunto. Como eu falei, hoje a gente estava estreando 4 jogadores. Na verdade, a gente estreou 3 e o Medel estava fazendo o segundo jogo. Aí a gente vai querer o quê? E repito, 4 jogadores que não são jogadores que vão resolver nossos problemas. Sebastião Ferreira, bonzinho. Praxedes, na minha opinião, pelo que eu vi hoje, um jogador extremamente lento. Extremamente lento. Paulinho, um jogador, pelo que eu vi hoje, um jogo só também. É difícil. É por isso que eu te falo. Dá medo da gente chegar aqui e execrar o cara sem conhecer o cara. Mas acho que não vai entregar, Paulinho. Como o lateral Paulo Henrique, que hoje jogou de novo, muito fraquinho. Como o Carabarral, que entrou hoje de novo, péssimo. E aí você fala assim, pô, mas e o Marlon Gomes? Cara, o treinador tá chegando agora. O treinador tá chegando agora. Óbvio que o Marlon Gomes tem que estar nesse time. Mas sabe dizer se nesses, sei lá, 15 dias que o nosso treinador tá no comando do time, sabe dizer se nesses 15 dias o Marlon Gomes treinou bem? Rendeu bem nos treinos para que justificasse uma escalação? Não sei, é difícil. Aí você fala, pô, mas e o Carabarral rendeu? É complicado, cara, é muito difícil chegar aqui e fazer um comentário no calor da emoção e num Vasco que cada jogo tem uma escalação nova. Cada jogo. Agora até se justifica esse primeiro momento, porque chegaram aí novos jogadores e os antigos não entregaram nada. Então o técnico precisa mesmo testar, precisa mudar. Só que a gente corre contra o tempo, né? A gente corre contra o tempo. É desesperador, cara, ver isso. Um jogo hoje que mais uma vez aconteceu o que tem acontecido nos últimos jogos. Os times não dão o máximo contra o Vasco, obviamente, porque não precisam dar. E quando o Vasco aperta um pouquinho, o time vai lá e faz um gol. Tipo assim, ó, fica quieto aí. Fica quieto aí, não perturba não. É mais ou menos assim, entendeu? Que eu vi a partida do Vasco de hoje. Às vezes que a gente apertou, a gente teve uma resposta à altura e a resposta à altura foi tomar o gol. Isso aconteceu no primeiro tempo e isso aconteceu no segundo tempo. Quando o Vasco faz o gol, jogadaça do Orediano, que eu repito, foi a melhor partida dele até hoje pelo Vasco. É um cara que vai entregar, mas é um cara de futuro. Futuro próximo, talvez, futuro médio. A gente não tem esse tempo. Enfim, é isso, galera. Eu peço a você aí, você que está me assistindo, em primeiro lugar, eu te agradeço. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia, pela atenção a este vídeo. Eu repito, é um vídeo de desabafo, é um vídeo de pós-jogo. Fica até difícil de alinhar algum tipo de pensamento, mas é isso aqui que eu estou sentindo agora. Eu peço para que você se inscreva no nosso canal, que curta esse vídeo para que outras pessoas possam receber, que façam seus comentários com críticas, sugestões, opiniões. Pode ter muita coisa aqui que eu tenha esquecido de falar e outras que eu falei que você não tenha concordado. Então, mais uma vez eu peço, participe, comente. A gente vai fazer uma live na próxima segunda-feira, na verdade amanhã, né? Esse vídeo está subindo aí no domingo, é vídeo de pós-jogo, mas vai subir no domingo. A nossa live é amanhã, às 18h30, eu te convido para participar. Se você puder pegar esse vídeo e replicar para teus amigos de WhatsApp, de Telegram, curtir e se inscrever no nosso canal, eu agradeço bastante. Beleza? E lembrando, aqui é Vasco, é de coração. Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência.
Seu evento vai ser um sucesso.